Olá, pessoal. Nós somos alunos da disciplina de Anatomia Dental da UFES e hoje nós vamos falar sobre o segundo molar superior, que é o dente 17 ou 27. Os integrantes do grupo são Pedro e Matheus, Samara, Yasmin e eu, Thierry. O irrompimento desse dente ocorre por volta dos 12 anos e o término da risogênese entre 14 e 16. Ele não possui predecessor descido e apresenta uma coroa cuboidal, como apresentado na seta azul. As distâncias mesiodistal e vestibulolingual são maiores que a cérvico-oclusal. Ele tem uma relação de antagonismo com o segundo e com o terceiro molar inferior e uma relação de contiguidade distalmente com a face mesial do terceiro molar superior e mesialmente com a face distal do primeiro molar superior. As suas raízes são menos divergentes do que as do primeiro molar superior. Bom, eu sou o Pedro e vou falar um pouquinho sobre a face vestibular. A face vestibular, ela possui seu contorno trapezoidal de grande base oclusal e é convexa em todos os sentidos. Está delimitada por 4 bordas, a borda cervical, 2 proximais e uma oclusal. A borda cervical é formada por 2 segmentos curvos de concavidades voltadas para a raiz, separados por uma ponte de esmalte que se insinua entre o início das duas raízes vestibulares. 2 bordas proximais, que são convergentes para a raiz, e nessas bordas nota-se uma silhueta da bossa proximal, que está muito próxima da face oclusal. A face oclusal é formada por 2 segmentos em forma de V, de ramos bem abertos, cujos ápices correspondem às pontas das cúspides vestibulares. A diferença do segundo molar para o primeiro é que a face vestibular passa a ser maior que a lingual, e a cúspide mesio-vestibular é muito maior do que a disto-vestibular, enquanto no primeiro ela é apenas maior. Há um sulco vestibular, que é a continuação do sulco vestíbulo-oclusal, que se inicia da face oclusal e se estende entre as cúspides até o terço médio da coroa, local em que termina ou não em fosseta. Pessoal, meu nome é Matheus e eu vou estar falando agora um pouco sobre a face lingual do segundo molar superior. Uma característica importante dessa face é a gente poder observar que ela é menor quando comparada com a face vestibular desse mesmo dente. E uma outra característica dela é a gente poder estar observando as cúspides disto e mesiolingual. Quando essas duas cúspides se apresentam nesse dente, existe o sulco lingual, que separa elas e a gente também pode estar observando nessa mesma face. O sulco lingual, nesse caso, pode estar sendo observado no dente à direita desse slide e sendo o sulco apontado pela seta vermelha. Mas não raramente pode ocorrer o desaparecimento da cúspide distolingual, e aí fazendo com que a cúspide mesiolingual se desloque mais para o centro da face lingual. E essa situação pode estar sendo observada no dente à esquerda desse slide, dando a ele uma característica de um dente tricuspidado. Sobre o tubérculo de Carabelli, que é uma variação anatômica muito característica na face lingual dos molares superiores, no caso do segundo molar, essa variação não se apresenta com tanta frequência. Meu nome é Yasmin e eu vou apresentar algumas características das faces proximais do segundo molar superior. Bom, ela possui um formato retangular, como representado na imagem à esquerda, e ela é mais larga na dimensão vestibulolingual que a alta cérvico-oclusalmente, como representado na imagem à direita. Em uma vista vestibular, é possível perceber que a face mesial é mais plana e a distal mais convexa. E, assim, a face mesial também é maior em todas as suas dimensões, o que permite que seu contorno seja distinguido em uma vista distal, como é possível perceber na imagem à direita, os contornos da face mesial. Bom, as faces proximais do segundo molar superior são delimitadas por 4 bordas. A borda oclusal, que tem a forma de um V invertido, com o ápice truncado pelas quistas marginais. A borda cervical, que é côncava para a raiz e não muito acentuada. E as bordas vestibular e lingual. Os dois convergem para o oclusal, e a borda vestibular é convexa cervicalmente e reta nos terços restantes. E a borda lingual é uniformemente convexa do colo até a face oclusal. Meu nome é Samara e eu vou falar um pouquinho sobre a face oclusal do segundo molar superior. Nos dentes posteriores, as estruturas de maior interesse se localizam nas faces oclusais. A face oclusal ela pode ser classificada em anatômica e funcional. Entende-se por face oclusal anatômica a região contida entre as arestas longitudinais das cúspides, mais as cristas marginais. Durante a fisiologia mastigatória, não é apenas a face oclusal anatômica que participa do processo de trituração dos alimentos. Portanto, a face oclusal funcional corresponde à face oclusal anatômica acrescida dos terços oclusais da face lingual e vestibular, aumentando a superfície mastigatória. Porém, no segundo molar superior, a face oclusal funcional corresponde apenas ao terço oclusal da face lingual devido à oclusão dos dentes. O segundo molar superior pode se apresentar de 3 formas. Sua forma mais comum é quando apresenta apenas 3 cúspides, sendo elas as cúspides mesio-vestibular, distovestibular e apenas uma cúspide lingual. Também apresenta 2 sulcos, um sulco mesio-distal e um sulco ocluso-vestibular. Nesses dentes, o arranjo dos sulcos deixa de ter uma forma de H e passa a ter uma forma de T, devido à ausência do sulco ocluso-lingual. Em volume, a cúspide lingual é maior que a cúspide mesio-vestibular, que é maior que a cúspide distovestibular. Também pode se apresentar com 4 cúspides, sendo elas as cúspides mesio-vestibular, distovestibular, mesiolingual e distolingual.
Separando-as há os sucos principais, o suco mesiodistal, que separa as cúspides mesiovestibular e distovestibular da cúspide mesiolingual. Esse suco possui dois prolongamentos, o prolongamento ocluso vestibular, que separa as cúspides mesiovestibular da cúspide distovestibular, e um prolongamento lingual, que separa as cúspides mesiolingual da cúspide distolingual. Ainda podemos observar que a cúspide mesiolingual é muito maior do que a cúspide distolingual. Sua forma menos comum é a forma de compressão, quando esse dente sofre uma compressão simultânea nas bordas mesiolingual e distovestibular, resultando numa face oclusal ovalada longa, com maior eixo indo de mesiovestibular a distolingual. Sob outra perspectiva, as cúspides mesiolingual e distovestibular unem-se através de uma ponte de esmalte, formando uma única cúspide. Tradicionalmente, esse dente apresenta 3 raízes. Uma palatina, representada pela seta verde, que é a maior de todas, uma distovestibular, representada pela seta azul, e uma mesiovestibular, representada pela seta vermelha. Elas são menores em comparação às raízes do primeiro molar superior e divergem menos entre si. O terço apical dessas raízes tende a se inclinar para a distal, o que influencia nos tratamentos endodônticos. Vale ressaltar também que a altura média das raízes é maior nos homens do que nas mulheres. A fusão das raízes é um fator comum no segundo molar superior. Aqui nessa primeira imagem é possível ver a fusão das raízes distovestibular e mesiovestibular. Na segunda imagem, a fusão das raízes palatina e mesiovestibular. Na terceira imagem, a gente observa a fusão das raízes palatina e distovestibular. Na quarta imagem, a gente observa a fusão das raízes distovestibular e mesiovestibular e palatina e mesiovestibular. Na quinta imagem, a gente tem a fusão das 3 raízes e na sexta imagem também a fusão das 3 raízes, mas em formato de cone. A forma e o número dos canais são determinados pelas paredes dentinárias. E durante a rizogênese, a raiz mesiovestibular sofre um achatamento proximal que vai originar 1 ou 2 canais em seu interior. No terço apical, representado pela seta vermelha, o canal vai ter um formato circular ou elíptico. No terço médio, representado pela seta verde, os canais têm forma elíptica, alongada de vestibular para palatino e ovalar ou circular para distovestibular e palatino. No terço cervical, quando a raiz mesiovestibular apresenta um canal, ela vai se apresentar em forma de vírgula, como a gente pode observar aqui pela seta azul. Quando a raiz mesiovestibular apresenta 2 canais, ele vai ter formato oitoide, como a gente observa aqui pela seta amarela. E a raiz palatina tem formato ovalar ou circular. Obrigada pela atenção. Se surgir qualquer dúvida, volte e reveja o vídeo.